Ó, pessoal, estou aqui, o Sérgio na roça, mostrando aqui um pouco da roça de maracujá, conversando aqui com um amigo meu. Esse maracujá aqui, já mostrei aqui uma roça de vocês, ela é consociada com essa goiaba, uma pequena parte. Ele quis aproveitar os dois, né? O ideal que você consossie, porque a goiaba dura aqui 10, 15, 20 anos e o maracujá dura em média 1 ano e meio a 2. Só que o maracujá é ideal para agricultura familiar, é ideal. Apesar que tem um custo inicial um pouco alto devido às estacas, você tem um arame, certo? E você tem uma mão de obra toda para fazer o serviço. Então, para fazer grandes produções de maracujá, existe uma mão de obra muito puxada, muito grande. Essa aqui é uma área pequena de maracujá dele. E esse meu amigo não plantou muito por conta da mão de obra. E aí ele tem outros afazeres, né? O agricultor na roça, o serviço não para. E uma dificuldade que ele arrumou foi para fazer a floração do maracujá. Floração, como diz eles, ou polinização. Que aqui é uma agricultura familiar, então a polinização é feita manual. Tem lugares que até o mangangava dá conta e tem lugares que não. Quando você tem uma grande produção, uma alta produção, você demanda muita mão de obra. E aí a dificuldade dele foi mão de obra. Mão de obra para fazer a flor do maracujá. Então, se você está numa área que é ruim de mão de obra, não plante muito maracujá. Você tem que plantar de acordo com o que você dá conta. Porque se você não der conta, fica ruim. Lembrando que agora no mês de agosto, o maracujá deu um valor muito barato. Barato assim, deu até de 20 reais, ele me relatou aqui, 20 a 25 reais um saco com 15 quilos. Então, para o agricultor, é muito ruim, porque o investimento na estaca é alto e com arame. E esse maracujá aqui, ele está com média 10 meses, 10, 11 meses. Então, logo, ele está renovando para vir uma nova produção. Ele não está como ele acabou de falar aqui para mim, não está tão zelado, porque faltou mão de obra para cuidar. Ele não teve como investir muita mão de obra dele, nem da família dele, e não arrumou trabalhador, porque tem essa área da goiaba e tem outra área de goiaba. Então o maracujá ficou segundo plano e acabou que o preço, barato demais, que era para estar acima de 50 reais para compensar, acabou desanimando ele. Então ele meio que abandonou também a área. Então, ó, esses ramos de botão floral aqui, ó, já era para estar praticamente assim, com os frutinhos. Sofreu um atraso. Ó, tá vindo outros brotões, outros brotos produtivos. Isso aqui são dos ramos que produziu e emitiram outras brotações. E toda a brotação de maracujá, depois que começa a produzir, é sempre com um botão floral de flor. É sempre os ramos cheios de botões florais. E aí, ó, o problema que ele teve foi com isso aqui. Flor. Fazer a polinização. O preço lá embaixo não estava com preço bom e sem mão de obra. Então, automaticamente, você acaba desanimando para investir alto e não achar mão de obra ainda. É a contradição retada. O valor da mão de obra foi lá para cima para fazer a polinização e o valor do fruto foi lá embaixo. E aí não tem como animar, não. E nós estamos no sertão. E aqui no sertão, o sol é na muleira. E o que acontece, pessoal? Por que tem que ter mão de obra para fazer a polinização? Principalmente na parte familiar. Porque a abelha não consegue fazer a polinização. Aqui nós estamos tendo aqui o arapuá, viu? Isso aqui é chama de orobó, isso aqui não é bom não. O que acontece? Vocês estão vendo o arapuá? Nós chamamos aqui de orobó. Ele não faz a polinização não, inclusive é uma praga. E nem a abelha comum, por quê? Porque essa parte de baixo com a parte de cima, a abelha vai consumir. Tá ventando bem agora na hora do vídeo, ó. Ó, a polinização, eita, isso aqui, ó, não tem bastidor não, viu? Isso aqui é no meio da roça, ó. É no meio da roça aqui, não é no escritório não, viu? Por isso tá tendo vento. Eu vou pegar aqui uma flor, acho que essa aqui tá melhor. Eu vou insinuar uma polinização. A gente faz o seguinte, é de uma planta para outra, chama-se polinização cruzada. E essa polinização, você pega a parte de baixo, as pétalas, e você para das anteras. E você vai tipo assim, ó, melando, sabe? Fica até no dedo da gente, quando a gente passa. Fica um pouco no dedo, você vai passando. Isso aqui você faz a polinização. O ideal é que você pegue nessa flor,
dessa carreira aqui, certo? E você passa na flor da outra carreira aqui. Aí a gente chama de polinização cruzada. E aí você vai fazendo aqui até lá na frente. Todos os dias. Todos os dias? Todos os dias. E quando tiver flor, principalmente na alta florada do maracujá, e quando tiver flor, você vai fazendo a floração. A polinização. Tanto o nome de flor, o cara acaba se enganando. Você vai fazendo a polinização. Então por que indicado para a agricultura familiar? A agricultura familiar é quando a família trabalha junto. Então você não paga para alguém de fora, você paga para alguém de sua família. Se for alguém de sua casa, teoricamente você não vai pagar. Vocês estão vendo? Não? E ele não para de vir em brotação. Você deu um zelo, o maracujá, ele é uma planta trepadeira que sobe aqui no arame e manda esses ramos laterais. Todo o ramo lateral que vinha aqui, todo o olhinho que a gente fala, né? Que vinha, ó, esse olhinho aqui, esse olhinho aqui, esse olhinho aqui, vem com brotação, carregado de flor, carregado disso aqui, ó, de botões florais. Então, praticamente, ele tem essa entre safra aqui, né, no nono mês, décimo mês, 11º mês, varia um pouco, tem região que até, né, por causa do sol, por causa do clima frio, pode aumentar, pode diminuir, mas deu essa entre safra. Se ele tivesse zelando, ó o tanto de ramo produtivo, né, de brotação lateral. Aqui ia ter muita brotação, a produção ia ser muito boa. Então, é um recado que ele me falou e eu passo para vocês. Plantio maracujá é um plantio que exige a polinização, uma adubação boa, lógico, né? Estou falando só focando na polinização. E essa polinização você não pode deixar de fazer. Você tem que estar todo na roça. E ela é feita manualmente. Então tem que ter mão de obra. Por isso que às vezes você acaba se limitando a não produzir maracujá. Você começa com um custo inicial um pouco alto para nossos padrões, que é com a estaca e com arame. E a muda é barata, mas aí depois de 6 meses, depois de 5 meses, 4 meses, 6, começa aquela floração, o auge. Aí tem que ter mão de obra aqui para fazer a polinização. E é nessa parte aí onde o produtor sentiu o problema com a mão de obra e o preço lá embaixo. A desvalorização do fruto, do maracujá. E ele me contou que na roça chegou de R$20. Então imagine no Ceasa, em outros lugares, não passou de 30, de 40. Então o maracujá é uma planta indicada para agricultura familiar por conta da alta produtividade, da alta... O que eu mostrei a vocês é a planta aqui e vindo mais brotação. Acabou de fazer uma colheita, já está vindo outro ramos, vários ramos, tudo com ramos produtivos, com botões florais. Então é uma renda contínua. Por outro lado, se você apertar muito o pé e plantar, você pode ter problema com falta de mão de obra. Foi o que aconteceu com ele. E o maracujá também tem uma variação de preço muito grande. Teve de 20, pode ser que daqui a um mês esteja de 100, esteja de 90. Tá certo, pessoal? Então, é mais um vídeo do Sérgio na Roça. Se inscreve no canal, dá um like aí no vídeo, escreve, comenta se o maracujá o preço esteve baixo aí no mês de agosto, né? No início de agosto de 2025. Comenta aí para me passar para esse agricultor, fala qualquer coisa aí, ele é meu amigo. E o Sérgio na Roça está aqui para a gente passar informações sobre roça. E cada vez mais que vocês comentam, cada vez mais que vocês curtem, chegue mais gente e nós precisamos ter essa interação. Todo agricultor familiar precisa se unir e trocar informações. Certo? Então, se inscreve no canal aí, ajuda a gente a crescer.